época em que o perigo da fragmentação da nossa espécie aumentou, e este jogo de dividir a humanidade em grupos acaba sempre mal. Acaba sempre com valas comuns e centenas de milhares de mortos. Sempre que nós dividimos a humanidade em grupos. E sempre que criamos fronteiras rígidas entre esses grupos. E sempre que um grupo concentra o seu ideal e o seu direito à existência, concentra isso num centro, num ponto e não concede aos outros grupos o mesmo direito à existência e o mesmo espaço para criar ideal. Sempre nós temos uma divisão rígida entre o que um grupo considera o bem e outro grupo considera o mal. Estamos na Idade Média. A Idade Média, por definição, é a fase em que nós fomos mais... Eu, quando digo Idade Média, estou a falar das Dark Ages mesmo. É a fase em que nós fomos mais irresponsáveis com a nossa técnica de dividir e a nossa forma de atribuir valores e diferenças. Essa irresponsabilidade fez com que cristãos vissem demónios nos árabes e os árabes vissem demónios nos cristãos. Isso deu origem às cruzadas, dos quais as estatísticas ainda nem sequer foram feitas, mas mais uma vez temos divisões rígidas e milhares de mortos. Numa fase em que a tentação para não gerar esta identidade, não fazer o trabalho de dar à luz a si mesmo e, portanto, abortar culturalmente, abortar psicologicamente, abortar psicoafetivamente, abortar sexualmente, abortar em termos de ideais, abortar em termos espirituais. Se eu não dou à luz a mim próprio, tudo o que aconteceu, como vocês imaginam, foi eu nasci. Isso é um facto biológico. E depois os próprios motores genéticos levam mais ou menos até à capacidade de ler e de fazer contas e de comer com garfo e faca e de aceitar andar vestido na rua. Mas isto tudo junto, como vocês imaginam, não gera identidade. Depois do indivíduo nascer, ele, como nós temos dito em alguns outros encontros, existem mais 5 ou 6 nascimentos que ele tem que fazer. Ele precisa de nascer emocionalmente. E nós só nascemos emocionalmente quando sentimos uma fonte de amor e de afeto no coração que não tem nenhum investimento erótico. E aí nós estamos a nascer para o mundo dos sentimentos. E depois de nascermos emocionalmente e psicoemocionalmente, precisamos nascer mentalmente, precisamos de gerar as nossas próprias ideias, ou pelo menos fazer uma coleção de ideias que é tão poderosa que está constantemente a criar uma espuma criativa mental, que são as nossas ideias, a partir dessas ideias que nós estudamos, portanto as pessoas precisam de nascer mentalmente, precisam de nascer intelectualmente. E depois precisam de nascer espiritualmente, precisam de lidar com o problema de que há um pequeno eu e um grande eu, de que existe um concentrado local no espaço e no tempo, e existe um ser imenso dentro de nós, um oceano do ser dentro de nós, e as relações entre esse pequeno concentrado no espaço e no tempo, o complexo que os psicólogos chamam ego, que é um complexo, um sistema de focagem, e depois a imensidão. A imensidão do teu próprio ser. O self, que resulta destes vários nascimentos, o self que resulta do nascimento biológico e complementado pelo desenvolvimento glandular e hormonal, e todo o processo
filogenético de desenvolvimento de um ser humano ao qual é necessário acrescentar o nascimento das emoções e dos sentimentos verdadeiros, ao qual é necessário depois acrescentar o nascimento e o desenvolvimento de uma capacidade crítica e uma capacidade construtiva com a mente, e isso tudo junto, se puder ser homogeneizado, gera um portal e um trampolim para uma consciência que depois nacional se torna planetária, depois planetária se torna sistémica e cósmica. Portanto, uma consciência espiritual. Mas se as indústrias que lidam com estes 7 bilhões de seres continuarem com o poder que têm e continuarem a fazer o que fazem no nível em que fazem, a tendência é para as pessoas mal nascerem psicoafetivamente, quanto mais intelectualmente, quanto mais espiritualmente. O que significa que se não houver nascimentos, no centro do peito, no centro do ser, se não acontecer um nascimento do self, ou um progressivo nascimento do self, ou um progressivo coesionar do que nós chamamos o sentido de si, mais coeso, mais elegante, mais acessível, mais consciente. Se isso não acontece, nós estaremos a lidar. E é muito importante compreender isto como preparação para a deusa e como preparação para as funções cósmicas do feminino. Nós estaremos a criar uma multidão de. E eu peço desculpa pelo clichê, porque realmente é um clichê. Neste momento já é um clichê. Mas nós vamos estar a criar uma multidão. Já estamos a criar uma multidão de bárbaros sofisticados. Porque se as pessoas só conseguem nascer biológica e geneticamente e mal conseguem nascer emocionalmente, e se nunca chegam a pensar, e se funcionam apenas por scripts, isto é, aquela sequência de ideias repetida muitas vezes transforma-se no tipo de pensamento que eles têm, mas não é exatamente um pensamento enraizado nelas. Ou seja, a seiva da experiência e a seiva da existência e a seiva de tu, quando falas de coisas em relação às quais tu tens os pés no chão e a cabeça no céu. Esta seiva dupla, terra e céu, se esta seiva não existe, as pessoas repetem scripts, repetem coisas politicamente corretas, funcionam por figuras de estilo intelectuais, mas tu não sentes que as pessoas estejam exatamente a ouvir? Não sentes que as pessoas estejam exatamente a ouvir-se? E não sentes que as pessoas estejam a ouvir os outros? Quer dizer, não sentes que. Eu espero que isto faça sentido. Não sentes que as pessoas estejam a prestar realmente atenção ao facto de estarem vivas e ao facto de estarem vivas com mais 7 bilhões de seres como elas, realmente. Se nós insistirmos numa dormência, e como se disse, a dormência pode ser sofisticada e a dormência pode ser fascinante. Mas se nós insistirmos nesta dormência, nós vamos ter psicologia medieval no planeta todo nos próximos 3, 4, 5 anos. E essa psicologia medieval, porque o self não está a ser cultivado, e vocês sabem, uma das características do verdadeiro sentido de si e do self é a tolerância à diferença e é a capacidade de sentir prazer e apreciação com aqueles que são eminentemente diferentes de nós. Esse é um sintoma de que o self está vibrante e está a ser cristalizado no forno da psique, que é onde o nosso self está a ser formado. E além dessa capacidade de apreciar a diferença, o sentido do humor,
o sentido de tolerância e o sentido de limites estabelecido com base no bem comum. Porque é fácil estabelecer limites. Os limites que nos interessam a nós, a mim, ou os limites que interessam àquela pessoa. Mas limites, isto é, sentido de responsabilidade, limites, sentido de responsabilidade baseado no bem comum, é muito mais raro. E o que gera um sentido de responsabilidade baseado no bem comum é o self, é a consciência de que nós somos um milagre único no universo e que o universo e a trindade que está acima do universo com o universo, a trindade, este sistema triplo do infinito se revelar e gerar o cosmos, esta técnica do infinito de aparecer e de se limitar. A trindade é muito uma técnica, como nós vamos ver, é muito uma técnica do infinito se limitar para o universo nascer. Eu vejo a trindade como uma técnica do infinito se revelar. Mas se o sentido de si não é cultivado, o que nós estamos a cultivar, by default, por defeito, é uma mentalidade dark, uma mentalidade dark ages, medieval. E a mentalidade medieval rejeita a diferença. Numa era, num momento histórico em que as divisões multiplicam-se, é preciso alguma coragem para estudar esta, que é a divisão fundamental da nossa espécie. A divisão entre o masculino e o feminino. E o que subjaz ao estudo da divisão, ou ao estudo da diferença, e porque é que, numa época em que, ao mesmo tempo, correntes de síntese, correntes, eu diria teosoficamente, correntes de sétimo raio, astrologicamente, correntes aquarianas, em termos culturais, correntes que tendem a gerar uma consciência coletiva integral. Portanto, sétimo raio para a teosofia, aquário para a astrologia, integral em termos filosóficos e culturais. Ao mesmo tempo, nós temos estas poderosas correntes que querem fazer uma síntese da história. E, portanto, uma cristalização diamantina das forças históricas para o futuro. E não uma fossilização de calcário das forças históricas no passado. E é preciso distinguir muito bem uma síntese diamante de um retrocesso para o calcário. Apesar de que no início, devido às forças de compressão culturais e cósmicas em torno da Terra, sente-se que alguma coisa vai cristalizar em breve. E apesar de nós termos estas forças todas puxando para o futuro, há uma sombra de Aquário, há uma sombra do sétimo raio, há uma sombra da síntese. E essa sombra é esta tendência para grupos se dogmatizarem a uma velocidade viral, a uma velocidade virulenta. Grupos se dogmatizarem muito rapidamente. E claro, quando um grupo se dogmatiza, ele cria uma fronteira. Quando um grupo se dogmatiza, ele perde permeabilidade, perde porosidade, perde diálogo, perde comunicação, perde elegância. Quando um grupo se dogmatiza, aparecem fronteiras entre os Estados Unidos e o México, muros e ninguém passa. E claro que há imensos motivos económicos e estratégicos para criar fronteiras. Fronteiras são coisas interessantes, são fronteiras, como nós vamos ver, são fundamentais para a existência. O problema não são as fronteiras, é a mentalidade e a qualidade dessas fronteiras hoje.
Isto é, quando nós estudamos a mulher, seja a fonte cósmica do feminino, seja a mulher sagrada, isto é, a mulher fora do tempo, seja a mulher secular, isto é, o que aconteceu, o que acontece, o que pode acontecer à mulher histórica. Essa mulher que nós vemos todos os dias com os sacos cheios de compras e com varizes nas pernas, levando a comida para os filhos, de autocarro em autocarro. Essa é a mulher histórica. Seja a mulher ponte. E a mulher ponte entre a mulher histórica e a mulher cósmica é a mulher criativa. E a mulher criativa inclui valências e espaços como a mulher que é metafísica por natureza e que vê para além da malha espaço-tempo, matéria e energia. A mulher que ama, sem saber porquê nem como, mas ama, acima de qualquer outra coisa. A cientista, a artista, a desafiadora, a investigadora, a pioneira. Estas são funções do feminino que estão entre a mulher eterna, entre a deusa e a mulher histórica. Quanto mais nós estudamos, ou olhamos, ou voltamos a olhar e não queremos desfocar a percepção do eterno feminino e dos seus desdobramentos para dentro do dia-a-dia, à medida que nós fazemos isto, nós compreendemos porque é que compreendemos a diferença e compreendemos a polaridade elétrica do universo, que é também uma polaridade elétrica nas artes e nas ciências e que é uma polaridade elétrica na história. A polaridade entre masculino e feminino. Ou a polaridade entre yin e yang, se quiserem ir mesmo lá atrás às origens do pensamento espiritual do planeta. A China é das mais antigas fontes. Yin e yang. Se nós queremos compreender o masculino, precisamos de compreender o feminino. Eu não vejo outro caminho. Trata-se de reencontrar as raízes vivas que estão por detrás do nosso melhor entendimento, da nossa melhor concepção do que é o feminino e do que é o masculino. Portanto, é um trabalho de iluminação de zonas que têm estado crepusculares. Porque se nós compreendermos o feminino nos seus níveis profundos, compreendemos a sua relação com o masculino nos seus níveis profundos. Então, ao estudarmos isoladamente estas duas realidades, masculino e feminino, começamos a suturar, a curar, a restabelecer a ligação original entre estes dois polos. Que, obviamente, como tudo no universo, é uma relação criativa.